Olá, queridos amigos. Neste capítulo, Paulo desafia os irmãos a refletirem teologicamente além dos princípios mais básicos. Ele apresenta o famoso e polêmico texto encontrado em capítulo 6, versículos 4 a 6, onde afirma: é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Esse texto é impactante. A palavra impossível está relacionada com ser incapaz. Ela é usada outras 3 vezes em Hebreus. 6:18, é impossível que Deus minta. 10:4, é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Vários cristãos entenderam errado esta mensagem ao longo dos séculos. Alguns defendiam com isso que quem pecasse depois de ter sido batizado não teria mais perdão, como se fosse Deus quem os castigasse por terem se desviado após terem conhecido a verdade. No entanto, o problema não está em Deus. O texto diz que, no caso destas pessoas, é impossível trazê-las ao arrependimento. Elas não são mais capazes de se arrepender. Esse texto é explicado depois, no capítulo 10, versículos 26 a 31. A ideia é a de que, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque, a despeito de toda a iluminação que estas pessoas tiveram, elas novamente estão crucificando o Filho de Deus. Jesus, que é honrado muito acima dos anjos, é desprezado pelas pessoas que sabem do altíssimo custo de seu sacrifício e pecam continuamente, de maneira voluntária, contra ele. Não é que Deus desprezaria o arrependimento destas pessoas, mas ao insistir conscientemente no pecado, elas podem acabar endurecendo o próprio coração, de tal forma que sejam incapazes de se arrepender, de sentir necessidade de arrependimento. Parece que foi isso que aconteceu com Esaú, que não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso nos lembra lá Hebreus capítulo 12, versículo 17. Este é o chamado pecado contra o Espírito Santo, que não acontece por causa de um pecado, ou 2, ou 1000, mas pela escolha de uma vida de rebeldia, de desprezo pelo sacrifício de Jesus. Contudo, Paulo mesmo diz que aqueles que são espirituais devem se esforçar para tentar trazer estas pessoas de volta. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Um ponto importante a ser lembrado é que Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Ele chegou a jurar em nome de si mesmo, pois não há ninguém maior do que ele por quem poderia jurar. Ele deseja a nossa salvação e opera em nosso favor ao nos entregarmos para ele. Essa esperança deve ser como uma âncora da nossa vida. Que esperança? A de que quando Jesus faz a promessa, não há como ela não venha a ser cumprida, pois é impossível que Deus minta. Não importa quão longe você possa ter ido. Se você ainda tem o temor de ter endurecido o coração e de se tornar incapaz de se arrepender, se você tem temor disso, é porque esse estágio trágico ainda não chegou, você não atingiu. Porém, quanto mais você demora para se entregar ao Senhor, mais insensível fica o seu coração e a sua condição se parece a de Esaú. Não espere chegar nesse momento. Entregue-se hoje ao Senhor, enquanto ainda há tempo, e Ele operará em seu favor, transformando o seu coração, a sua vida. Só Cristo pode trazer sentido, propósito e direção para você. Amém.